deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
alegra em Ti, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós vamos agora participar de um culto de louvor e adoração a Deus. Preste atenção, olha, participar, não assistir, não. Eu não vou simplesmente assistir um culto, não. Eu vou participar de um culto de adoração e louvor a Deus. A palavra vai ser revelada, a palavra vai ler o meu coração, vai ler a minha alma. É muito importante você ler a Bíblia, é muito importante. Agora, o desafio maior é você permitir que a Bíblia leia a sua vida, leia o seu coração, a sua alma. Este é o maior desafio. Ler a Bíblia é até mais fácil. Agora, permitir que a Bíblia leia o nosso coração, a nossa alma, é um pouco mais difícil. Então eu quero desafiar você agora a permitir que a palavra de Deus leia o seu coração. Revele aquilo que está no seu coração, na sua vida, na vida da sua família. Então pega a sua Bíblia, convida toda a sua família e nós vamos agora participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita agora o louvor do nosso coração, aceita agora a glorificação da nossa alma, aceita agora a gratidão do nosso coração. Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, aceita agora o nosso louvor, aceita agora o nosso culto de gratidão, adoração e louvor ao Senhor. Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra, fala conosco e opera milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. A parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus aqui, ele conta esta parábola para que os fariseus entendessem a importância da oração.
para que os fariseus entendessem o relacionamento com Deus através da oração. É interessante notar que Lucas capítulo 18, Jesus aqui ele conta uma outra parábola a respeito também de oração. Olha que interessante. A partir do verso 1, Jesus conta a história de uma viúva em uma certa cidade, e ela insistia com um certo juiz para que ele lhe fizesse justiça. E a Bíblia diz que o juiz não queria fazer justiça àquela pobre viúva. E a Bíblia nos diz aqui que este juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Agora, nesta parábola, o Senhor Jesus diz que a viúva, todas as manhãs, todos os dias, estava na porta do juiz, insistindo com ele: faça-me justiça, faça-me justiça. E a Bíblia nos diz aqui que aquele injusto juiz, para ficar livre daquela mulher, todavia, eu vou fazer-lhe justiça, para eu ficar livre dela, que ela vem me importunar aqui todos os dias, todas as manhãs. Eu vou atender o pedido dela para ficar livre dela, para ela não mais me importunar. E Jesus conclui aqui esta parábola, dizendo a respeito da perseverança na oração. Da mesma forma que aquela viúva perseverou na oração, ela foi insistente, ela foi persistente até o juiz atendê-la. E Jesus está dizendo aqui que o nosso Deus também ele faz justiça. Verso 7. Ele faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que muitos pensam que ele está demorando para atendê-los. Então a Bíblia nos diz aqui que o nosso Deus ele faz justiça aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos. Mesmo quando os seus escolhidos pensam que Deus está demorando muito. Tem até um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falta. Será que esse ditado popular está correto para nos referirmos a Deus? Não, não está certo. Deus nunca tarda. Ele sempre chega na hora certa, no momento certo. Deus nunca tarda. Então você que tem orado, você que tem persistido na oração, saiba que na hora de Deus, no momento de Deus, no melhor tempo, Deus vai atender a sua oração. É o salmista do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Tirou-me de um lago, de um poço de lago horrível. Firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um cântico de vitória. Foi a experiência do salmista no Salmo 40. Esperei com paciência. O que é esperar com paciência? Esperar com paciência é esperar até a resposta de Deus vir. Aí Deus vai agir na hora certa, no momento certo, no tempo certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, na oração, você tem que ser persistente. E Jesus aqui, ele conta uma segunda parábola. Uma segunda parábola destes dois homens que subiram ao templo para orar. Um publicano e um fariseu. Publicano implica em ser pecador. Publicano é cobrador de impostos. Eram judeus que cobravam impostos dos judeus para o governo romano.
Então eles eram, aos olhos dos judeus, um dos piores pecadores. Um dos piores pecadores. Mas este publicano, pecador, ele subiu no templo no momento em que o fariseu subia também. Olha que interessante. O fariseu era o representante da religiosidade da época. Fariseu significa separado. Fariseu significa santo. Olha que interessante. O fariseu tinha uma religiosidade de aparência. Mateus capítulo 23, Jesus revela o que está no coração dos fariseus. E no capítulo 23 de Mateus, Jesus se refere aos fariseus como hipócritas. 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 Jesus até chama os fariseus de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Por fora o sepulcro está pintadinho, está bonitinho, mas por dentro tem podridão. Então este fariseu, com uma religiosidade aparente, ele subiu também ao templo para orar. Mas em Mateus capítulo 23, Jesus revela quem os fariseus. Quem eram os fariseus? E Jesus refere a eles como hipócritas. O publicano, o seu pecado era aparente. Ele era cobrador de impostos e todo mundo sabia. Eu quero até perguntar para você, qual o pecado que é pior? Se é que existe um pecado pior do que o outro. Mas qual o pecado que seria pior? Aquele que todo mundo vê, que está exposto, todo mundo sabe, ou aquele que está oculto no coração? Aquele que está escondido no coração, na alma? Qual o pecado que é pior? Quem sabe você está participando agora comigo deste culto, você pode ter até uma aparência de santidade, mas como está o seu coração? Como que está o seu coração? Mateus capítulo 15, Jesus revela o que há no coração do homem. No verso 8 de Mateus capítulo 15, Jesus diz: eles me adoram de lábios, mas o coração está impuro, cheio de pecados. Mateus capítulo 15, Jesus revela ali uma lista de pecados que está no coração. Eu, para ser sincero para você, eu não sei qual pecado que é pior. Se é o pecado que é exposto, que todo mundo vê, ou aquele pecado que está escondido no coração. Aquele pecado que o homem não vê, mas Deus vê. Olha, eu creio que os dois pecados são ruins. Os dois pecados podem comprometer a vida do homem, os dois pecados. Mas o publicano aqui, ele tinha o seu pecado exposto. Ele era publicano, todo mundo sabia. Agora o fariseu tinha o seu pecado oculto, misericórdia. Mateus capítulo 23, eu não vou nem ler, porque Jesus ali repetidas vezes ele diz: hipócritas, 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 Olha, Jesus é incisivo em dizer a respeito da hipocrisia dos fariseus. Agora, o que o fariseu fazia aqui? Ele fazia um discurso consigo mesmo. Ele pensava que estava orando. Mas o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que ele fazia um discurso para si mesmo.
Ele fazia um discurso de vaidade, de orgulho, de egoísmo. E ele usa aqui o eu. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. Eu não sou como este publicano. Eu até jejuo 2 vezes por semana. Eu até sou dizimista. Olha que interessante. Eu sou até dizimista. Então este fariseu, ele fazia um discurso para massagear o seu ego. A Bíblia nos diz aqui que ele ficou de pé. O fariseu estando de pé, orava em voz alta. Orava em voz alta, para que todos pudessem ouvir. É até interessante, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus diz a respeito da oração. Nós vamos ler esse texto aqui. Olha o que Jesus diz a respeito da oração. Preste atenção, olha o verso 5. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, como os fariseus, pois se comprazem a orar de pé nas sinagogas, olha, de pé nas sinagogas, eles também ficam de pé nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha o fariseu, a hipocrisia, serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora a teu pai que vê em oculto, e o teu pai que vê em oculto te responderá. Oração é a vitamina da alma. Oração é que te mantém em contato com Deus. Oração é o que alimenta a sua alma. É o que alimenta o seu coração. E Jesus sempre deu muita ênfase na oração. Jesus foi um homem de oração. Em Lucas capítulo 6, verso 12, e aconteceu naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Passou a noite inteira em oração. Lucas, ele é detalhista, ele detalha o ministério de oração de Jesus. Nos 4 evangelhos, Jesus fala de oração. Mas em Lucas, Lucas fala um pouco mais da vida de oração que Jesus tinha. Eu vi alguém falando a respeito da pandemia. Eu vi alguém falando a respeito da pandemia. E perguntaram para este pastor: foi Deus que criou a pandemia? Não, não foi. Eu também creio que não foi. Este vírus, esta pandemia que está afetando o mundo inteiro, agora Deus permitiu. Deus permitiu. Agora, no meio desta pandemia, nós temos que descobrir os planos de Deus, os propósitos de Deus na pandemia. O mundo inteiro está orando mais. Foi o que este pastor disse. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, que o mundo inteiro está vivendo, as igrejas estão orando mais.
Os crentes estão orando mais, dobrando os joelhos. Campanhas de oração no Brasil inteiro, no mundo inteiro, todo mundo orando. E outra característica interessante desta pandemia, o showman. O que é showman? Showman é o homem show. São os super-homens espirituais. São os super-homens que estão precisando agora de orar. Os super shows não podem acontecer mais. Tem um vídeo no YouTube, se você quiser entrar, você vê um showman desse, um coach. Hoje a onda é os pastores coach. Na sua igreja, lá nos Estados Unidos, ele colocou um cabo de aço no teto da igreja. E tem um guincho que pega-o por trás, ele colocou um colete aqui, não sei como, por trás. E no momento do seu show, ele simplesmente levita. Aí apagam-se as luzes. Aí fica uma luz de foco só nele. Aí ele levita. E aquele guincho, aquele guindaste o leva por cima da igreja. E a igreja toda, o super-homem. Então esta pandemia está neutralizando o showman. Os coaches. Esta pandemia está fazendo a igreja voltar-se para Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Os fariseus hoje, os hipócritas hoje estão sendo neutralizados, anulados. Estão sendo. O fariseu aqui colocou-se de pé, vaidosamente, orgulhosamente, egoisticamente, fez o seu discurso e todo mundo dizia o quê? Olha, é interessante. Então esta pandemia está servindo para levar muita gente a orar, a buscar mais a Deus. Esta pandemia está servindo para peneirar a igreja. Aqueles que tinham compromisso com a igreja antes da pandemia continuam tendo. Aqueles que oravam antes da pandemia continuam orando. Aqueles que contribuíam antes da pandemia continuam contribuindo. Aqueles que clamavam a Deus pela igreja antes continuam clamando. Aqueles que jejuavam e oravam antes da pandemia continuam orando, jejuando, evangelizando. Porque a igreja somos nós, independente dos templos. E tem dois tipos de igreja. Tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que o homem vê. É aquela que o homem vê. Os líderes que participam da igreja visível, os homens veem. Todo mundo vê, todo mundo aplaude. São aplaudidos de pé. Tem igrejas no Brasil e fora do Brasil que estão adorando a Deus, cantando louvores a Deus, mas na hora que o showman chega, a igreja para de louvar, a igreja para de adorar, e todos ficam de pé e aplaudem o showman que está chegando. Absurdo dos absurdos. É João 12:43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Imagine você. A igreja está cantando, está adorando, está glorificando a Deus, mas na hora que o showman chega,
Na hora que o super-homem espiritual chega, a igreja para de louvar, para de cantar, e todo mundo fica de pé e aplaudem este homem, esse super-homem espiritual. Então, para que essa pandemia está servindo? Deus está usando essa pandemia para revelar aqueles que o servem em espírito e em verdade. O publicano aqui no verso 13, nem de longe ainda queria levantar os olhos aos céus. Estava inclinado e batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não, ele não olhou para cima, ele inclinou a sua cabeça e clamou pela misericórdia de Deus. Aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Mas aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu irmão, minha irmã, olha, eu quero te perguntar, você quer ser exaltado por Deus ou pelos homens? Você quer ser justificado por Deus ou pelos homens? O mundo inteiro hoje está clamando pela misericórdia de Deus. Esta pandemia também está servindo para a igreja entender e saber que é somente a misericórdia de Deus. É somente a misericórdia de Deus. A ciência não explica essa pandemia. A OMS não sabe o que fala. Na hora que fala uma coisa, depois fala outra. Os líderes mundiais falam uma coisa, depois falam outra. Os líderes mundiais, a ciência também não sabe o que fala. Tentam acertar, tentam ajudar, mas essa pandemia é um verdadeiro desafio. Somente Deus é que tem condições de ter misericórdia de todos nós. Então é tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pela misericórdia de Deus. Ó Deus, tenhas misericórdia de mim, pecador. Tenhas misericórdia da minha família. Tenhas misericórdia da minha cidade, pecadora. Tenhas misericórdia do Brasil, pecador. Tenha misericórdia desses líderes corruptos, pecadores. Tenhas misericórdia. É tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus. É isso que nós temos que entender. Clamar pela misericórdia de Deus. Em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, no verso 6, Deus se revela como misericordioso. Dentro dos 10 mandamentos. O nosso Deus, ele é misericordioso. Abra sua Bíblia. Lá no início da Bíblia, ó, Êxodo capítulo 20, verso 6. Dentro dos 10 mandamentos. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Eu faço misericórdia aos milhares que me amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Você guarda os mandamentos de Deus? A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Depois em Números capítulo 14, a Bíblia nos revela novamente a misericórdia de Deus. Capítulo 14 de Números, verso 18, verso 19. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão
e não tem o culpado por inocente, e visita a iniquidade. Agora o verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. A oração de Moisés: segundo a grandeza da tua misericórdia. O povo que murmurava, que pecava, e Moisés intercede pelo povo. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, clame pela misericórdia de Deus. Se o pecado tem dominado o seu coração, clame pela misericórdia. Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da minha família. Meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, as nossas famílias precisam da misericórdia de Deus. O esposo, a esposa, os pais, os filhos, todos precisam da misericórdia de Deus. Neste momento de pandemia, este vírus está ceifando a vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos principalmente. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Não é hora de brincar, não é hora de ter uma vida espiritual negligente, displicente. Não, meu irmão, dobre os seus joelhos, clame pela misericórdia de Deus. Quando eu clamo pela misericórdia de Deus, eu estou pedindo para Deus sondar o meu coração, ver as minhas necessidades. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Contempla as aflições do meu coração, as angústias do meu coração. Contempla. Você sabe que tem 150 salmos? Os que os salmistas sempre fizeram é clamar pela misericórdia de Deus. Os 150 salmos, o salmista, todos eles clamam pela misericórdia de Deus. Principalmente Davi. Capítulo 6, verso 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou frágil. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Tenhas misericórdia de mim, ó Deus. No capítulo 51, Davi, quando pecou, ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meu irmão, minha irmã, é tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus. O publicano fez isso. Em Lucas capítulo 18, tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi no Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus, no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. No capítulo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em Ti. Capítulo 67, verso 1. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Em Números capítulo 6, no verso 23, 24 e 25, Deus orienta Moisés. Abra sua Bíblia, Números capítulo 6. Números capítulo 6, verso 23, 24, 25. Eu quero profetizar esta bênção sobre a sua vida. Foi o modo que Deus orientou Moisés para abençoar o seu povo. Abra sua Bíblia. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, preste atenção, o Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. Amém. Eu vou repetir. O Senhor te abençoe e te guarde.
Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos tomar posse desta verdade. Vamos tomar posse dessa verdade. Precisamos orar, precisamos adorar a Deus, precisamos ter um coração humilde diante de Deus. Lucas capítulo 18. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. A misericórdia de Deus anula o egoísmo. A misericórdia de Deus anula a vaidade. A misericórdia de Deus anula o pecado, neutraliza o pecado. A misericórdia de Deus nos mantém na presença de Deus. Deus, Ele é misericordioso. E em Cristo Jesus Ele te ama. Ele te ama muito. O Novo Testamento é cheio de revelações da misericórdia de Deus. Aqui mesmo no capítulo 18, a partir do verso 35, o cego de Jericó, Jesus ia passando com a multidão. Então o cego de Jericó clamou, verso 38, e clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreenderam para que ele se calasse. Ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenhas compaixão de mim. Salmo 23. Você conhece o Salmo 23? O verso 6, Davi termina assim o Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que verdade gloriosa! Que verdade gloriosa! Eu quero profetizar sobre a sua vida a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus, vai te acompanhar todos os dias da sua vida. E depois nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Para terminar, primeira epístola de Pedro, abra sua Bíblia aí, ó. Primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia, olha. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, coisa gloriosa, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meu irmão, olha que revelação gloriosa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para usufruirmos dos benefícios da ressurreição do Senhor Jesus. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 10. Nós, que em outro tempo não éramos povo, mas agora sois povo de Deus.
nós não tínhamos ainda alcançado misericórdia. Mas agora, em Cristo Jesus, alcançastes misericórdia. Coisa gloriosa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Vamos agora adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos gerados. Gerados de novo. Para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Em Cristo Jesus. Pela ressurreição do Senhor Jesus. Nós somos gerados de novo. Para a glória de Deus. Antes nós não éramos povos de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, para usufruirmos da misericórdia de Deus. A vontade de elevar a voz, para usufruirmos da misericórdia de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, revelado em Cristo Jesus. Tira do nosso coração todo farisaísmo, tira do nosso coração toda hipocrisia, tira do nosso coração todo egoísmo, toda vaidade, todo pecado. Jesus amado, pelo poder do teu sangue, sonda agora os nossos corações. Sonda agora o coração do teu filho, da tua filha, pelo poder do teu sangue, Jesus. Perdoa agora, pelo poder do teu sangue, Jesus. Tenhas misericórdia agora. Tenhas misericórdia agora. Atenda o clamor do teu filho, da tua filha. Atenda agora o nosso clamor, Jesus, e tenhas misericórdia de nós. Neste tempo do fim, neste tempo de aflições, neste tempo de angústias, Jesus, tenhas misericórdia de nós, tenhas misericórdia das nossas famílias, tenhas misericórdia da tua igreja, Pai, em Cristo Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.